das mulheres é proibido envelhecer. Envelhecimento para a mulher é cruel. A sociedade cobra. E não só a sociedade, nós mesmos nos cobramos. Se está com cabelo branco, todo mundo comenta, nossa, você viu como é que ela está com cabelo branco? Olha as rugas, como ela envelheceu. Já o homem não. O homem, ele está com cabelo branco, é charmoso, é grisalho, é totalmente diferente da mulher. Hoje o assunto é esse, harmonização orofacial. Nós estamos aqui com a doutora Camila Espíndola, que é especialista nessa área, para conversar com a gente. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu sou particularmente apaixonada, que são os procedimentos estéticos. Como você falou, Kelly, hoje em dia a gente vive uma pressão social, uma pressão da mídia, uma pressão para virar esse padrão Barbie, que aproveitando o tema que está em alta. Mas a boa notícia é, hoje em dia a gente está pregando uma harmonização orofacial mais clean, com menos produtos, pensando mais em tratamento de prevenção, que faz com que a gente fique menos mumificado, com aquelas expressões travadas, né? Hoje em dia a gente está indo por esse lado. O menos sempre foi mais, né? E quem me conhece, quem são meus pacientes das antigas, sabe que eu sempre falei isso. Quanto menos a gente coloca de produto, melhor. Mais natural, um resultado mais bonito e sem tanto aquela confusão visual ali. E outra pergunta, já que eu falei, né, que os homens cabelo branco grisalho eles são mais vaidosos agora do que antigamente. Muito mais vaidosos, né? E você está tendo procura dessa área masculina? Você trabalha nessa área também? Trabalho também. Os homens, eles têm um pouquinho de preconceito, mas depois que eles se entregam aos procedimentos estéticos, não param mais. Eles são muito mais ligados e prestam muito mais atenção nos mínimos detalhes do que nós mulheres. É uma coisa que eu percebo muito no consultório. Isso aí. E falando assim, agora da Camila mesmo, da profissional Camila, doutora Camila, conta pra gente a sua trajetória, como que começou, como que você decidiu ir pra essa área, né? Então, eu sou cirurgiã dentista e comecei a fazer em 2016, foi o meu primeiro curso de Botox. E ele foi realmente para curar uma dor minha. Eu procurei o curso porque eu sofria de enxaqueca. Eu tinha enxaqueca, fazia vários tratamentos sempre. E pesquisando, eu soube que o Botox poderia me ajudar nessa área. E aí, na época, inclusive, os dentistas não podiam fazer, não podiam fazer aplicações para fins estéticos. Só para curar de enxaqueca, cefaleia tensional, e foi meu primeiro curso. Desde então, fazia o Botox mesmo para curar essa questão da cefaleia tensional. Ótimo. Como que está a sua formação? Eu sou cirurgiã dentista, especialista em endodontia, que é canal, tratamento de canal, especialista em harmonização orofacial e faço doutorado na Universidade Italiana. Muito legal isso. Muito chique. É verdade. Temos uma doutora italiana. Então, uma pergunta, né? Hoje em dia, a mulher madura, ela procura também se sentir melhor. Fazer um tratamento de rejuvenescimento, por exemplo, né? No meu caso agora, que estou entrando aí nessa fase aí da menopausa, então a gente começa a olhar no espelho e perceber que já tem algo que já não está tão legal para poder estar convivendo, né? A aceitação, a gente não tem essa aceitação, Sim. Mas a gente tem recursos. O que você indicaria para uma mulher que está na pele madura? A primeira coisa que eu indico é o bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno é um material que a gente aplica na pele e faz com que o nosso corpo produza colágeno. Ele não vai alterar em nada a estrutura do nosso rosto, mas ele vai melhorar a pele, vai melhorar a estrutura da pele. Vai ser realmente um tratamento que a gente faz para melhorar essa questão da flacidez, da pele, o brilho.
esse é o primeiro tratamento que eu sempre indico. Não adianta a gente querer, eu quero fazer botox, eu quero colocar fio, eu quero fazer isso, aquilo outro. E quando a gente vai olhar uma pele flácida, sem brilho, sem vida, né? A gente tem que cuidar dessa parte também. Ótimo, bom Um saber. tratamento. E quando a gente fala harmonização orofacial, qual que é a diferença? Por que orofacial e qual que é a diferença dela para facial? É uma dúvida que eu escuto quase todos os dias no meu consultório. O que é harmonização orofacial? O que você faz? A harmonização facial, ela é nada mais do que um conjunto de procedimentos que a gente faz para melhorar a simetria do nosso rosto. A gente estuda através de métricas para ver se a nossa boca é proporcional ao nariz, é proporcional aos olhos, o formato do rosto, se tá legal, se a gente consegue alterar, a gente faz pequenas alterações. E isso é a harmonização facial. Por que a orofacial? O cirurgião dentista, ele tem a capacidade de avaliar a nossa mordida. Aí eu vou pegar aquela senhorinha ali que tá com a boquinha murcha e tal, vou colocar muito botox, muito preenchedor e não vou avaliar os dentes. Muito bom. Ela não vai ter uma mordida correta, então ela nunca vai ter uma simetria. Já aconteceu e acontece muito de pacientes me procurarem assim, nossa, o meu lado esquerdo não é nada igual ao direito. E quando a gente vai pedir para a paciente abrir e fechar, ela tem um desvio de DTM, então ela morde torto. Isso tudo a gente consegue fazer no consultório. Eu quero fazer botox para cefaleia, para dor de cabeça. Mas a gente pede para o paciente morder, ele tá com a mordida toda errada, tá desviando. Então isso tudo a gente tem que avaliar antes de fazer um procedimento de harmonização meramente estético. Perfeito. É completo. A gente vai avaliar o rosto e a boca, né? E é legal que hoje em dia muitos outros profissionais também têm indicado, eu tenho percebido de 2 anos para cá, uma crescente de outros profissionais indicando para vir no cirurgião dentista antes de fazer procedimentos estéticos, porque estão percebendo que realmente dá muita diferença. Eu tenho alguns videozinhos que depois eu posso mandar para vocês colocarem aqui, de, por exemplo, uma senhora sem dente, que aí só de colocar um rolinho de algodão ali, que é melhorar a altura, ela já é outra pessoa, já se torna outra pessoa. Às vezes um pequeno detalhe que está fazendo a grande diferença no todo. No todo. Então não adianta a gente pensar só em procedimentos estéticos de preenchimento, de nada disso. A gente tem que pensar em realmente olhar o paciente como um todo. Perfeito. Vamos falar de um assunto um pouco polêmico agora. Eu queria trazer para você uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas têm. E vi recentemente uma matéria sobre isso e queria te perguntar. A questão da orelha. Cirurgião dentista fazer a oromodelação? Ortomodelação. Ortomodelação. Isso. Você poderia falar um pouco sobre isso? O que está envolvido nisso e por que essa área? Porque as pessoas não entendem, eu acredito que seria interessante elas saberem agora. Então, vamos começar com realmente um assunto polêmico. Vamos polemizar. Eu, Camila, não faço automodelação por uma questão de realmente eu ainda não vi uma técnica que eu olhe e fale assim, fica natural. Sim. Como eu falei antes, eu sou uma pessoa que procuro sempre passar para os meus pacientes que o menos é mais. E quando uma pessoa olha para outra e já sabe que fez alguma coisa, está errado. A gente tem que pensar nisso. Por que a polêmica de se o cirurgião dentista pode ou não fazer a automodelação? O nosso CRO, que são as normas que regulamentam a nossa profissão, fala que nós podemos mexer no rosto e até o osso hioide, que é o meio do pescoço, e áreas adjacentes. Áreas adjacentes ao rosto e ao pescoço, a orelha. Sim. Mas aí existe uma grande briga com relação a isso, porque assim, o meu pé é uma área adjacente ao meu rosto. Se fosse pensar sobre isso,
a gente poderia fazer tudo. Melhor com tudo. E não é assim que funciona, né? Nós não temos a capacidade para fazer isso. Então, a gente eu estudo 5 anos na faculdade, mais 2, 3 de especialização, cabeça e pescoço. Orelha, apesar de ser uma área adjacente, não faz parte da nossa área de atuação diária. Então, eu ainda acredito que nós precisamos sim regulamentar e trabalhar isso de uma forma melhor. Perfeito. Se podemos ou não fazer. Perfeito. Nossa legislação Mais, deixa meio aberto isso. Então, Perfeito. Eu tenho a minha filha, por exemplo, ela tem, a gente fala A orelhinha de abano, né? E quando ela era pequenininha, ela não sentia nada. Agora que ela tá, né, nessa Maiorzinha. fase maiorzinha, eu percebo que ela coloca o cabelinho assim e tal, mas eu tô esperando ela ficar um pouquinho mais madura pra gente poder estar trabalhando isso aí pra, né, melhorar. Que bom que, né? que tem recursos. Sim. A automodelação, ela é uma costura mesmo, que a gente costura a orelha aqui assim no lugar. Por enquanto eu ainda não indico, assim, eu, Camila, não faço, não indico para um cirurgião dentista. Acho que se for fazer, que faça com um cirurgião plástico, né? Por questão de capacitação mesmo. Como que você dá um limite para o seu paciente? Aonde você vê que está passando do limite, porque você preza pela naturalidade, né? E isso é muito legal. Como que você olha e fala, não, eu tenho que parar essa paciente ou esse paciente porque chegou no limite dele? Hoje em dia, nós, principalmente da pandemia para cá, nós percebemos muitas alterações. Inclusive a percepção estética das pessoas. Muitas pessoas passaram a trabalhar em home office, se vendo em câmeras o tempo todo. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, né, que teve esse boom maior na pandemia, porque estava todo mundo ali mexendo no celular para dar uma desligada do que estava acontecendo no mundo, estava todo mundo se vendo muito. E por conta disso, existe um grande fenômeno que é o dismorfismo corpóreo mesmo. A gente se enxerga de uma forma que não condiz com a realidade. Então muitas pessoas, elas estão se enxergando, quer sempre mais, a boca, vou colocar um pouquinho de boca. Eu sempre falo, gente, vamos começar com o natural, 1 ml não vai fazer ninguém ficar com um bocão gigante, vai fazer um contorno. Quando a pessoa tem medo, eu ainda falo, vamos com 0,7. Daqui a 15 dias você volta, a gente faz uma outra sessão e coloca o restante, se você já se acostumou. Porque quem não tinha boca e do nada coloca um pouquinho, já vê que é muito. Mas dali a pouco, aquele que achava que era muito, dali a 1 semana já está acostumado a se ver. Então eu acho assim, nossa, não deu diferença nenhuma, eu quero mais. E vai querendo mais, tanto em procedimentos de rejuvenescimento, quanto em procedimentos que a gente fala de transformação mesmo, os preenchimentos, tudo nessa questão. Fala, não, eu não lembro que eu tinha só isso de boca, eu quero mais. E aí, o que acontece? A gente chega a conversar mesmo com a paciente, ter uma conversa sincera, falar, olha, o ideal é que a gente fotografe antes de fazer o procedimento, né? Antes de colocar a mão no paciente, fotografar e mostrar o antes e o depois dele. Falar, olha, vamos dar uma pausa, vamos parar um pouquinho, vamos se assimilar, que realmente, assim, se perceber, ver como é que você já está melhor do que quando você veio. E aí vamos pensar em outros tratamentos para daqui a um tempo. Existem casos que a gente tem que realmente indicar para um psicólogo. Sim. Às vezes é um caso de depressão mesmo, porque a pessoa, independente do que faça, ela não consegue se sentir bem. Então aí já é um outro caso também de transtorno que a gente vai indicar para os profissionais. A busca, né, da perfeição, ela está constante dentro da gente. Então tem que ter um limite ali. Tem que ter um limite. Na hora do próprio profissional falar com a pessoa, né? A vida real, a gente ainda brinca, né? Que eu já conheço a Priscila, a gente já conversa. A vida real, ela não tem filtro. Então a gente não
tem aquele filtro, nunca ninguém vai ser perfeito, sem ruga, sem expressão, igual no Instagram, gente. A vida real, ela tem filtro, tem marquinhas, tem linhas. O ideal é que essas linhas sejam o mais leves possíveis e que a gente consiga envelhecer bem, envelhecer com naturalidade. Não, a gente não deve mudar o nosso RG. Não é que uma pessoa vai fazer harmonização orofacial e que vai ter de 60 anos vai passar até 30. Não vai. Ela vai ter 60 anos bem. Na realidade, todos nós vamos chegar nesse tempo, querendo ou não, uma hora ou outra não tem como. Por mais procedimentos que você faça, chega uma hora que vai, né? Que a gente envelhece, a gente vai envelhecer bem. Olha, foi um prazer. Nossa, é um prazer imenso estar com você. O papo foi muito gostoso. Espero que volte outras vezes. Com certeza. Para conversar novamente com a gente. Tá sendo maravilhoso estar aqui. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no Catauai. E sempre que vocês quiserem, eu estou aqui, minhas redes sociais, vocês podem mandar dúvidas, que sempre que possível eu vou respondo por vídeo, que às vezes a dúvida de uma pessoa é a de outra, e quando vocês quiserem a gente vem para tomar um vinho de novo. Só para finalizar, uma mensagem que eu quero que você deixe uma mensagem, né, sobre uma mensagem das pessoas, né, que estão assistindo a gente, e depois no final deixe seu arroba pra gente. Gente, então, o procedimento, a harmonização orofacial em si, não vai impedir ninguém de envelhecer, não vai fazer com que as pessoas se transformem, mas vai fazer com que nós envelheçamos melhor do que nós estávamos. E a gente tem que buscar sempre ser a nossa melhor versão. Nós não devemos competir com a amiga, com a vizinha invejosa, com ninguém. Nós temos sempre que buscar ser a nossa melhor versão. Porque esse é o segredo do sucesso de todo o tratamento. Nós sermos sempre melhor que nós mesmas. E qual que é o seu arroba? O meu arroba é doutora Camila Spindle. Bem, obrigada, doutora Obrigada Camila, a foi um vocês. prazer te ter aqui. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. A gente agradece demais. Muito obrigada a vocês que estão assistindo, a gente agradece demais. E bora pro próximo quadro que logo vai estar no ar.